Olá, pessoal, tudo bom? Você está no Arena IE. Eu sou a Alessandra Gonzaga E eu sou Marcelo do Carmo. e a gente decidiu fazer esse Arena IE na frente de um outro que a gente havia gravado, porque estamos vivendo a maior crise é, climática e de humanitária também, né, Má? Uhum. Maior crise humanitária que o Rio Grande do Sul tem notícia Há décadas. há décadas. O pessoal compara a situação que estamos vivendo de inundações apenas com a grande enchente de 41, né, Má? Uhum. Que a gente, claro, não tinha tantos registros, a gente não tinha como saber como era a situação nos vales do estado, como hoje a gente tem. Então, a gente está fazendo aqui um RNE, pensando aqui com a produção, a gente entendeu que a única coisa que a gente poderia fazer como contribuição é falar sobre o que fazer com o nosso mundo emocional, o que fazer com dentro de nós e fora de nós, em relação ao que está acontecendo. Então, eu me sinto assim. É como se eu também recuperasse um pouco da jornalista que eu sou, né? Ao estar fazendo isso. E acho que você vai recuperar um pouco do engenheiro que você é, pensando em todas as dificuldades e a destruição que está acontecendo afora do estado, né? Ontem a gente ficou bastante imobilizado, então a gente está gravando aqui esse episódio que vai logo em seguida ao ar no dia 3 de maio, hoje é sexta-feira. E a gente está nesse momento percebendo as águas baixarem um pouco nos vales e chegarem em Porto Alegre. Uhum. Há uma previsão, segundo o prefeito Melo falou na internet ontem de noite, de que se pode chegar até 5 metros, sendo que a partir de 3 metros já é inundação, já é o máximo ali do Guaíba. Já passou dessa faixa de 3 metros. E a gente pensa que pode sim avançar para o centro de Porto Alegre. O que é claro é que ainda não acabou. E Isso. pelo que eu vi dos noticiários na manhã de hoje, ainda tem uma previsão de um grande volume d'água até o final de semana. Nós estamos gravando na sexta-feira, até domingo ainda pode chover muito. Isso. E a gente aqui em Porto Alegre e as cidades que estão no Vale dos Rios que desaguam aqui no Guaíba podem receber o impacto ainda dessas chuvas. E aí, Ali, eu queria que você comentasse, né, como é que a gente pode fazer para ajudar as pessoas que estão vivendo essa crise. Uhum. E colocar primeiro aqui uma ordem, né, de prioridade. Eu acho que a primeira ordem de prioridade é o que a gente ainda pode fazer para prevenir maiores problemas. Uhum. Eu entendo que a coisa está tão catastrófica, né, que as pessoas estão confusas. Isso. Muitos dos depoimentos falam assim: nossa, eu moro aqui há tantas décadas, né, e eu nunca pensei que isso fosse acontecer, eu nunca pensei que pudesse passar, né, por uma coisa dessas. Porque a pessoa ela é tomada ali por um medo, né, de será que eu vou fazer a coisa certa? Será que eu deixo, né, a minha casa, saio da minha casa como estão pedindo insistentemente, que a coisa ainda não acabou, Uhum. né? Principalmente as cidades que estão aí, As ilhas aqui em torno as de Porto ilhas, Alegre. Eldorado, aqui as cidades próximas. Então tem ali uma questão de medo, o que é certo fazer, não sei o que fazer. E a gente sabe quando a gente está acuado, né? Ou a gente foge, né? Ou a gente luta, ou a gente paralisa. Paralisa. E a gente está vendo muita dessa paralisação. Na dúvida, as pessoas não estão fazendo nada. E aí vem questões de apego, vem questões, né, as mais diversas Não, vem o possíveis. medo de perder o pouco que se O tem. medo de perder o pouco que se tem. Mas a preservação da vida, digamos assim, eu acho que é a principal prioridade. Isso. Eu vi uma entrevista de um general do Exército que está participando aqui dos esforços de resgate, eles estão chamando de Operação Taquari 2, e ele comentou nos programas que ele participou que, apesar das pessoas serem alertadas, nem todo mundo está saindo, nem todo mundo está É deixando o suas que o casas. prefeito Melo falou também. Ele disse que entende isso, que a gente também tem que entender nesse momento que as pessoas não saem. Primeiro, porque muitas vezes não sabem para onde ir.
Segundo, porque não querem deixar animais ou mesmo as suas casas, os seus pertences, o pouco que conseguiram juntar. E porque tem lembrança e aconteceu há pouquíssimo tempo atrás outro alagamento significativo. Só que o que o pessoal está avisando da Defesa Civil, em todo o estado estão tendo esses alertas da Defesa Civil. A gente, inclusive, vai deixar aqui o crédito para caso você queira saber mais informações sobre a sua região. O pessoal coloca mapas e tudo mais. É que não há mais aquela ideia do que eu já vivi. Nunca vivemos algo assim. Então, se você imaginava, não vai chegar no teto da minha casa, pode chegar. Se na enchente passada ficou na rua de baixo, bom, agora vai chegar na tua. Porque é um volume absurdo de água que vem pela frente. E eu estava comentando contigo, né, de um programa que eu estava acompanhando hoje à noite. Muito dessa inação, muito dessa paralisia é uma característica nossa de evitarmos pensar ou aceitar o pior cenário. Uhum. A gente tem essa dificuldade. Uhum. Então, na incerteza, né, é lógico que eu estou generalizando aqui, né? Algumas pessoas, né, elas são até hipervigilantes, né, e fazem... É que esses são os dois extremos que a gente oscila numa situação dessa. Ou a gente fica hipervigilante e numa ansiedade absurda. Salve-se quem puder. E também pode se pôr em risco nesse caso. Ou a inação. E as duas saídas são terríveis. Eu me lembro aqui, vou tentar trazer um pouco de contexto para a gente poder discorrer um pouco sobre as reações emocionais. Eu tenho pavor de inundação. Esse é um pânico meu, como de muitas pessoas. E eu me lembro quando a gente vai para São Paulo, a gente tem ido menos agora, que quando tem uma chuva em São Paulo, as pessoas já são mais ou menos, existe um inconsciente coletivo já programado para não tentar passar numa área que está alagada, assim que a água chegou no pneu do carro, as pessoas deixam os carros porque elas sabem que pode ser a última oportunidade delas saírem do carro. Então, existe uma coisa mais... o pessoal já tem essas skills de sobrevivência aí, ativadas quando as pessoas passam por muitas inundações. Só que, de novo, isso pode gerar uma confiança extrema e a pessoa pode dizer, não, vai dar. E tá cheio de imagens de pessoas tentando passar e ficando e não conseguindo mais sair, né? E dos dois lados, né? Não apenas as pessoas insistindo em permanecer onde estão. Não, vou ficar aqui no segundo andar da minha casa que a água não vai chegar aqui. Quanto pessoas que veem do outro em perigo, e aí também isso é da natureza humana, né? Vai que ajudar. Arriscam as próprias vidas e não conseguem avaliar os riscos, né? E aí a gente acaba colocando mais vidas ainda em perigo. Então, assim, isso é muito triste. Eu acho que tristeza é o sentimento que está mais em jogo aqui, né? Lembrando que a tristeza é o sentimento em que a gente trabalha as nossas perdas, aquilo que a gente não tem mais. Eu me lembro uma vez que eu estava dando aula para crianças, para jovens, de inteligência emocional, seus 10, 12 anos. E a gente explicando a resposta do medo, a resposta da raiva, como as respostas mais adaptativas, as de primeira, de como você lida com as grandes ameaças da vida e a tua sobrevivência, né? Então, uma mais de luta, outra mais de fuga, mas ok, em cima das ameaças. E a tristeza como a emoção das nossas perdas. E o menininho que estava ali falou assim, pois é, né, prof, na tristeza o bicho já nos pegou. E aí a gente está machucado. Nossa, eu achei aquilo, assim, de uma sabedoria. Porque é exatamente isso. As pessoas estão machucadas. Elas estão magoadas com a vida, com Deus, com o governo, com as circunstâncias, com a tragédia em si. Isso é a tragédia. A tragédia é quando uma dor que você não tem mais como absorver chega para você. Então, esse é o tamanho do sofrimento que a gente está lidando. As pessoas estão perdendo tudo de uma maneira muito cruel. Porque a pessoa vai vendo aos poucos tudo ser perdido e a sua vida ameaçada. Sem falar, e eu estou pintando o quadro
quadro da dor, como a gente diz, porque é importante a gente não amaciar aqui para as pessoas entenderem esse sentimento de quem está aqui. Mas uma outra coisa que está junto com esse sentimento de dor avassalador, de perder tudo, é o sentimento de não saber o que acontece com as pessoas que você ama, ou o que pode vir a acontecer. Eu imagino a dificuldade que pode ser para quem tem parentes nessas regiões de risco, né, tentar convencer as pessoas ou demover as pessoas dessa resistência a procurar abrigo, a procurar ajuda. Ou porque não tem como, porque aí o que tem acontecido, e eu entendo que aqui é uma racional dizendo, saiam, vão para as áreas seguras. Nem sempre tem áreas seguras, nem sempre tem como sair. Tem que... Às vezes, e aconteceu com muita gente isso, as pessoas se mobilizaram para sair e a estrada de acesso ao que elas precisavam de refúgio caiu a estrada. Às vezes as pessoas ficaram ilhadas a caminho dessa ajuda, a caminho desse refúgio. Então, o que eu quero tentar explicar aqui? Que, em primeiro lugar, sim, a situação é grave e que a gente tem que fazer o melhor que pode com o que a gente tem, com o que é possível a gente ter. Então, por onde é que começa o nosso enfrentamento? Bom, se você está num lugar seguro, as pessoas que você conhece, há algo que você possa fazer a respeito disso? E, inclusive, eu ouvi também o pessoal da Defesa Civil comentando, hoje de manhã isso, que especialmente nessas regiões que estão sendo afetadas nesse momento, não adianta a gente sair de casa e ir lá correndo para fazer esse apoio, porque a gente não tem os equipamentos, a gente não tem as condições de ter o acesso a esses locais, a gente pode ajudar quem está ajudando. Okay. Tá, mas vamos por partes então. Primeiro, essa pessoa que, numa hipótese de ela poder ter um lugar seguro para o qual ela pode se dirigir. Sim, que na defesa civil do seu município ou nos bombeiros geralmente sabem quais são esses locais. E reluta em fazer isso. Tem todo um emocional que está prejudicando essa tomada de decisão. Isso. Então, eu queria colocar aqui para ti 2 estratégias. E você comenta essas estratégias para mim, o que você acha mais viável, menos viável, quando usar uma, quando usar outra. Tá. Então, se a pessoa ela está confusa, se você chegar para essa pessoa e colocar uma série de argumentos racionais, por que ela precisa sair dali, se ela está confusa, a tendência é que ela se feche ainda mais, que ela relute os seus argumentos porque ela está tomada pelo medo. Então, uma estratégia seria fazer com que ela argumentasse o porquê que ela precisa ficar ali. De alguma forma, fazer com que ela, em vez de você convencê-la, ela tente te convencer racionalmente da decisão dela. Por quê? Porque ao fazer com que o nosso lado mais racional pense sobre a situação que a gente está envolvido, há uma possibilidade dessa razão conseguir regular essa emoção de paralisia. E ela, aos poucos, conseguir perceber o quão absurda, né, é essa posição que ela está tomando. Então, primeira estratégia, não adianta você tentar convencer, ao contrário, tá, mas por que você acha que essa é a melhor solução? Posso tentar fazer um adendo aqui? Então, vai lá. Essa é a primeira estratégia. Não acredito que seja possível essa abordagem, porque o medo te impede de raciocinar. Então, infelizmente, a estratégia é escolher o medo pior. Então, assim, a pessoa que está... O pior cenário. Porque você vai chegar para a pessoa que está relutante a sair de casa e vai dizer, a água vai chegar, você tem certeza que quer arriscar a sua vida? A sua vida está em jogo. Então, combater o medo com o medo. Infelizmente, é isso, Má. É porque na nossa escala de prioridade, em primeiro lugar é garantir a nossa vida. E todas as pessoas que estão saindo das casas, elas dizem isso. As pessoas mais simples, quando estão tirando, elas dizem, vamos se salvar. Vamos se salvar, vamos salvar. Vamos salvar nós. Vamos ficar nós. Eu vi uma cena muito chocante de uma senhora vendo a própria casa cair. E aí a amiga que estava do lado disse, matamos nós. Então, olha, chegou a me emocionar aqui. Mas é isso. É a vida. Então, se a pessoa ela está completamente tomada pelo medo, qualquer abordagem racional
Não adianta. Não adianta. Quando ela já estiver no lugar de refúgio, Uhum. aí você pode ter acesso a toda essa racionalidade. Então, ela já está num colchão, ela já está em algum lugar que ela está seca, porque, em primeiro lugar, as pessoas tentam fazer isso. Quando as pessoas chegam nos ginásios que existem no estado afora, a primeira reação é: quero me secar, porque você quer ter um mínimo de conformidade. Depois tu vai querer água, comida? Sim, água, comida, vem em seguida. Mas primeiro tu quer ter a sensação de que a água não está mais em você, que a tua principal ameaça ficou para trás. Você está seca agora. Então é impressionante como na chegada dos lugares, a primeira coisa que as pessoas procuram são roupas secas, porque elas estão há dias molhadas. Então, assim que elas estão secas e que elas já estão com talvez uma bebida quente, talvez uma sopa quente, agora a gente começa a pensar. O que eu vou fazer? Se eu vou entrar numa linha de crédito para minha casa, se eu vou tentar ajudar aquele meu vizinho que ainda está lá, se eu vou tentar descobrir como é que eu coloco o meu animal aqui num lugar seguro comigo, se eu conseguir trazer comigo, como é que eu consigo. Então, aí a pessoa consegue raciocinar. Mas o primeiro movimento é em direção à vida. E a única maneira de demover uma pessoa em pânico é tu mostrar para ela que ela vai morrer se ela ficar ali. Quando as pessoas são acolhidas ou salvas no mar e há um acidente no mar, as pessoas podem entrar em pânico. O que faz um bombeiro quando está fazendo isso? Tu sabe disso, tu teve treinamento militar. O que tu faz para salvar uma pessoa quando ela está em pânico? Desacorda ela. Desacorda ela. Porque ela não consegue agir em defesa própria, ela está em pânico. Uma pessoa que está há horas, talvez dias, numa casa esperando por socorro, ela mal consegue coordenar as próprias pernas, os próprios braços. Às vezes ela não tem forças para fazer. Dormir, né? Se a pessoa fica ela está sem dormir, ela está sem raciocinar, ela não consegue te ouvir. Você vai ter que ajudá-la a ir até um lugar de auxílio. E o tempo inteiro o teu argumento é: vamos se salvar. Então, primeiro o combate, digamos assim, é medo contra medo. O medo maior. Contra medo, porque o medo maior é pela preservação da vida. Tirou a pessoa da situação de risco, primeira ação é conforto físico. Físico e secar. Essa coisa do seco, tu pensa que a água representa o leão que vem te comer. A grande ameaça é a água ali. É a umidade que foi consumindo a tua vida aos poucos. Foi consumindo os teus bens, foi consumindo as coisas que as tuas memórias estão sendo consumidas. Os bichos que vêm, os bichos que são os bichos silvestres. Se você tiver animais, então essa situação fica muito dramática. Teve na última enchente algumas imagens icônicas, como aquele senhor que ficou numa casa com uma vaquinha, subiu no telhado com a vaquinha. E a gente se emociona muito vendo essas imagens dos animais e vê também hoje em dia isso eu acho que é um avanço da humanidade em cima disso, sabe? Porque tu vê as pessoas comentando nas catástrofes e elas dizendo: salvem os animais, soltem os animais, permitam que os animais sejam salvos, permitam que eles tentem se salvar. Levem seus animais domésticos Levem juntos. seus animais, porque para muitas pessoas esses animais são sua família também. São pessoas que estão ali com seus bichinhos, todos tentando se salvar. Eu ouvi um relato de uma senhora também hoje de manhã, já aqui em Porto Alegre, que ela disse: nós e os cachorros ali, nós somos tudo igual, nós somos a mesma coisa. Então, isso também mostra esse máximo dessa fragilidade que a gente se percebe e que essa dor é uma espécie de humilhação da tua própria existência. Tu é humilhado quando tu percebe que não há nada a fazer a não ser esperar, né? Então aqui o Arthur agora mostrando algumas imagens, né? Eu lembro da minha infância, aí também talvez venha todo esse medo de inundação, que o pessoal sabe que eu sou de Alegrete. Alegrete hoje está vivendo uma situação de emergência, como muitos municípios. Estão falando em mais de 140 municípios. Uhum. Eu já perdi a conta de quantas estradas estão sem acesso. Eu tinha ouvido falar que tem mais de 150 acessos bloqueados. Se a gente percorrer brevemente a página do governo estadual, ali dá para ver os últimos que estão bloqueados. Então,
Há um grande problema de deslocamento nesse momento, de recursos, de suprimentos, de apoio e resgate. Então, hoje, a gente está vivendo, sexta-feira, 3 de maio, um momento muito crítico, porque ainda para a preservação da vida, estamos tendo vários empecilhos, né? Mas o que eu ia te comentar é que, olhando essas imagens que o Arthur botou, eu me lembrei da minha infância em Alegrete e, graças a Deus, eu nunca tive uma inundação na minha casa. Mas, sim, já saí na beira de casa com inundação na frente, porque a gente morava, de alguma maneira, próximo ao rio. Só que numa elevação. Então, a gente via os vizinhos à frente ali com as suas casas alagadas. E também pessoas que a gente conhecia ajudávamos essas pessoas durante as inundações. Já subi em barco em inundação, já andei em barco para o apoio às famílias. Então, isso me vem da lembrança em Alegrete. Aliás, lembrando também como a gente não tinha boa parte do medo que hoje na cidade grande a gente tem. Porque eu não me lembro do pavor de estar naquele barco. Até eu, criança, me botavam num barco sem boia, sem nada. Assim como eu aprendi a nadar em rio. Eu aprendi a nadar com aquelas pneu de trator. Então, coisas que no interior a gente tem uma outra relação com a natureza e com as forças da natureza. Mas vem a sensação muito forte daquele sentimento de destruição. E isso, quem está nos ouvindo e que sabe que está perto de uma cidade alagada, sabe do que eu estou falando. Uma sensação de que tuas memórias, de que do que tu viveu, tu não vai mais viver de novo da mesma forma. As coisas são destruídas, os monumentos são destruídos, as praças são destruídas. Então, tem muitas cidades hoje que vão ser uma lembrança o que foram. Claro que as pessoas podem reconstruir, né? Muitos reconstroem. Mas naquele momento, o teu sentimento é de absoluta destruição, sabe? Então vamos seguir para esse momento. A pessoa já está a salvo, resguardada, seca. Com alimento, com água. Me vêm 3 emoções que aparecem ali. Uma delas você já mencionou, que é a humilhação. A humilhação. A pessoa se sente humilhada porque, ou talvez culpada, né, pela decisão de permanecer lá, né? Já é o segundo ou terceiro enchente que elas... Eu acho que culpa não, vem raiva mesmo aí. Culpa, raiva, uma humilhação, uma sensação de impotência. Isso. Por ter feito a decisão errada, ou então, por que eu falo de culpa, né? Como culpa foi eu acho que sentimos nós, mano. E vou dizer por quê. Culpa sente quem tá a seco. Porque eu vejo isso nas pessoas que a gente convive aqui. Porque aqui em Porto Alegre a gente mora numa região mais alta. Aqui no podcast a gente está numa das umas regiões mais altas de Porto Alegre. E sim, existe um certo sentimento de culpa, que é um pouco aquela coisa do por que não eu? Né? Por que eu estou a seco se tem tantas pessoas sofrendo? O que fazer com isso? E aí eu quero, claro, instrumentalizar isso de uma maneira positiva. Então vamos com calma. Primeiro a pessoa que está lá se sentindo humilhada, e por que eu estou colocando a culpa na pessoa lá, Ari? Imagina uma pessoa que já perdeu tudo em setembro do ano passado. Comprou tudo de novo. Perdeu tudo de novo e se sente culpada de ter pela segunda vez insistido, né, e tendo sido alertado, tendo sido alguém ponderando a decisão de, mas vem cá, você tem certeza que você vai passar por tudo isso de novo? E a pessoa vai lá e passa, e eu vejo a culpa pela uma tomada de decisão que em contrato a gente até fala, né, é força maior, não estava sobre a ação, né, dessa pessoa. Mas eu acho que alguém pode estar se sentindo culpado e humilhado. E uma terceira ainda emoção que essas pessoas podem ter é o luto. Lógico. Tanto teve pessoas que perderam entes queridos, e o né? trauma. Perderam suas vidas, perderam os seus negócios. Então, se você pudesse endereçar, né, na ordem que tu acha mais relevante. Eu estava pensando, acho interessante como abordar tu trazer essas a culpa. questões? Legal. Eu acho interessante tu trazer a culpa e me deu vontade de entrevistar alguém. Quem sabe a gente consiga entrevistar alguém essa semana
para tentar mapear esses sentimentos de quem sente, né, ali naquele lugar. Não tinha me passado pela cabeça a culpa. Me vem à cabeça a raiva, a frustração, a humilhação, o trauma. O trauma não é um sentimento, né, gente? O trauma é o que uma experiência muito difícil e aterradora, ela provoca em nós. Então, não é a experiência em si que é o trauma, é o que ela provoca em nós. Então, é aquilo que você passa a não ter mais recursos para responder àquela quantidade de dor que tem ali, né? Então, não é a dor em si. E por isso que é muito importante a gente não comparar dor com dor. Ah, ele perdeu a casa, ele perdeu o cachorro. Não sei. Pode ser que ele não tenha perdido nem a casa, nem o cachorro. Mas foi o suficiente para ser algo que ele não conseguiu mais lidar. Isso é muito importante. Não tem assim quem perdeu mais, quem perdeu menos. Essa aqui perdeu um filho, esse aqui não perdeu nada. Não tem assim. A gente tem que entender que as pessoas estão tendo perdas. E que existe, e que bom que existe, um efeito de coletividade. E aí que eu quero chegar. Aí sim eu quero começar a dar uma luz para nós. Então, hoje eu vi o prefeito, infelizmente eu não sei se o Arthur conseguia achar isso para nós, o prefeito de Nova Roma. A gente estava ouvindo ele no Jornal da Manhã. E me chamou muito a atenção, primeiro, que era evidente o tamanho da dor que ele estava sentindo, mas também era evidente o tamanho da força que ele tinha. Porque eles passaram por um inferno no final do ano passado. Eles conseguiram reconstruir, com recursos da comunidade, a ponte. E ele comentou que a ponte continua intacta. E que eles não tiveram perdas humanas. Tiveram perdas materiais, mas não tiveram perdas humanas. Então, aqui a gente vê um certo acridoce acontecendo aqui, que eu poderia dizer, que é o seguinte... Você tem a dor de, poxa, de novo. Mas olha só, a gente resistiu, a nossa ponte resistiu e a gente não teve perdas. Então a pessoa tem algo a qual se agarrar. E aí, e também, o que foi muito bonito no final da fala dele, ele disse, nós vamos, assim que tivermos acesso, ele respondeu ali a repórter o que queriam fazer primeiro. A primeira dificuldade era voltar a ter acesso à ponte, que eles não tinham apenas a estrada para Antônio Prado. E aí ele diz assim que nós conseguirmos o acesso, nós vamos lá ajudar os nossos vizinhos. Pronto. Isso para mim é cura emocional. Enquanto a gente ainda se sentir mobilizado a ajudar as pessoas, enquanto a gente ainda se comover com a dor das pessoas, enquanto a gente ainda sentir que, apesar da nossa casa estar seca, a dor daquela pessoa com a casa tomada pelas águas também é nossa, aí existe uma resposta emocionalmente inteligente, sabe? Isso também é nosso. Então, esse sentimento de eu preciso ajudar quem eu posso ajudar, eu acho que é a única coisa que nos salva de todo o cinismo que vem em relação a esse sofrimento. Ó, o Arthur está colocando aí a conversa com o prefeito de Nova Roma. Ó. Descobre o nome dele para nós, Arthur, só para a gente dar o crédito aqui. Tem satisfação de conversar com o prefeito. Tá aí, ó. Tá aí ele. A gente Foi essa não quer que entrevista derrube o podcast aqui. Isso, mas essa entrevista no Bom Dia Rio Grande de 3 de... E aí você pode procurar na rede, né? Isso aí. Isso tá aí, bom, tá bom. Por favor, tira para nós não sair do ar. Então, eu achei essa Douglas entrevista... Fávaro praticamente por dois rios, né? Eu achei que o Douglas... E o Rio das Antas. Então, esse Estamos ouvindo o que tem Douglas. acontecido das chuvas, ela nos prejudica muito. Então, o que acontece? Pode passar para frente ele um pouco, agora, às 6 horas da manhã, mas e mais ou o menos Douglas. metade da cidade, né? Tá. Então, não temos sinal de internet, não temos aqui, sinal de telefone. Pode tirar para nós o áudio dele? Obrigada, Arthur. Mas é isso, foi essa entrevista... E o Douglas, para mim, é esse exemplo de inteligência emocional. E aqui eu já faço uma janela para nós, Má. Eu não faço ideia do partido político do Douglas. Sim. Eu não faço ideia se ele votou no Lula ou no Bolsonaro. O que eu sei é que, como ser humano, na posição de prefeito, ele está tendo uma postura irretocável da forma como ele chega ali.
ele fala das dificuldades da comunidade dele, ele fala dos desafios que existem para serem vencidos, ele, no final, lembra da solidariedade com os vizinhos dele. Tu sabe, Ali, que tem um termo que a gente usava, né, que eram os momentos da verdade. Uhum. Então, nos momentos da verdade, onde você é colocado à prova, né, nos seus extremos, nos seus limites, é que os valores verdadeiros afloram. Verdade. Então, esse é o momento dos valores aflorarem. Esse é o momento da gente ter foco, né, ter foco na vida, ter foco na compaixão, ter foco nesse sentimento de coletividade, nesse sentimento de estamos juntos, né? E esse é o momento das coisas aflorarem, a gente deixar de lado todas aquelas coisas secundárias, né, que são tomadas, que tomam a nossa atenção no dia a dia. Então, agora é o momento da gente mostrar o que é valor para nós. E ainda bem que nós aqui no Rio Grande do Sul, nós temos valores fortes, esses valores de compaixão, esses valores de ajudar o próximo, esse valor de o que eu posso fazer, né? Então, isso é muito forte. E a gente já viu várias demonstrações disso, desde lá daquele trágico acidente na Boate Kiss, que as pessoas se lançavam lá nas chamas para ajudar os outros em detrimento da sua própria segurança. Várias pessoas que põem seus botes, põem os seus carros, põem os seus caminhões, suas jeeps. máquinas, jipes, escavadeira, sei lá, né, para ajudar quem quer que seja, as doações. Então, fazer pelo outro é um caminho de cura emocional. Eu acho. Eu acho e a gente tem praticado isso. Da nossa parte, a gente faz esse apoio emocional para pessoas das empresas. Nesse podcast, se você está nos ouvindo e acha que isso pode tocar alguém, por favor, compartilhe. Mas eu acho que, assim, também doações a gente pode ver como ajudar. Uhum. Se você não pode doar itens, doar dinheiro. Mas cuidado, aqui a gente colocou nas nossas redes esse cuidado, prefira órgãos oficiais. Isso. Prefira pessoas ou entidades realmente reconhecidas, idôneas, fidedignas. Uhum. Não fique repassando coisa de WhatsApp que você não conhece. Uhum. Ontem eu recebi umas 2 ou 3 notícias falsas. Por exemplo, uma moça mandou um áudio dizendo que ia acabar toda a luz e tal. Pode ser que acabe a luz, mas esse tipo de comunicado, vai acabar a luz, vai acabar a gasolina, vai acabar a comida. É impressionante que ainda tem gente que usa esse momento para clickbait. Isso, e para criar um caos que não ajuda ninguém, na verdade. Uhum. Né? Então, não adianta você ir lá no mercado e acabar com o estoque de vela, sabe? Uhum. E as pessoas têm muitas maneiras de responder ao caos que não ajudam nem elas e nem a sua comunidade. Uhum. Não adianta você fingir que você está num lugar isolado agora. Por mais que você esteja seguro e seco, o que melhor você pode fazer pelo teu mundo emocional é se conectar com o teu vizinho. É mandar um WhatsApp para as pessoas que você conhece que podem estar em áreas de risco e perguntar se elas estão bem. E se elas não puderem responder, não entre em pânico. Ajude quem pode ajudá-las, se você não pode ajudar. Isso é importante, olha. A primeira rede, né, de colaboração são as pessoas que a gente conhece. Exato. Então, clientes, fornecedores, familiares, né, membros de clubes, né? Então, pessoas que você sabe que já atuam na comunidade. A gente tem, por exemplo, entidades que a gente contribui como Conexão IE. A gente vai direto nessas entidades. A gente sabe que elas já estão ali fazendo esse apoio. A gente tem um cuidado grande com bichinhos. A filha, inclusive, é da veterinária. Estamos ajudando entidades que fazem isso. A gente não pode, nós não temos um barco. Se tivéssemos, a gente estaria lá. Então, você faz o que você pode fazer. Cada pessoa nessa cadeia de ajuda é uma entidade importante. E até esse contato com quem você conhece, quem mora lá nessa região, quem mora na Serra, quem mora na região do Vale,
tudo bem com você? Tá precisando Nossa, de como ajuda? foi bom ter recebido de alguns amigos paulistas aí, a gente recebeu o WhatsApp. Vocês estão bem? Tá tudo bem aí com vocês? Como é gostoso isso. Então, você pode fazer dessa tragédia uma possibilidade de ser uma pessoa melhor. E de sentir-se bem em relação à tua humanidade, à tua mortalidade. Porque, a verdade, todos nós vamos morrer. Como vamos morrer e o que vamos fazer até lá é o que importa. Né? E aproveitando que você tocou no assunto, Ali, como lidar com uma pessoa que começou um processo de luto? Em primeiro lugar, não invalidando os sentimentos dela. Não tem nada pior do que uma pessoa tentar ser positiva quando você está no meio da dor. Não façam isso. Se uma pessoa perdeu uma casa, tu não diz, uma hora você reconstrói. Calma que tudo vai dar certo. Esse tipo de conselho, dispensável. Eu sinto muito, é muito triste mesmo. Sabe? Estamos aqui para te apoiar. Aí sim pode dizer que vai dar certo. Mas é porque você está ali para apoiar. Primeiro, ouvir a pessoa na dor dela. Isso que é tal da empatia. Validar os sentimentos. A gente nunca faz uma pessoa sentir o que ela não está pronta para sentir. A gente tem essa tendência, né, de fazer com que a gente fuja do sentimento negativo. Não se sinta mal. Vai, levanta. Pelo menos você tem onde dormir agora. Cara, não. Não faz isso. Assim como aquela pessoa que está te dizendo estou muito triste pelas pessoas e pelo que elas estão passando, você pode dizer eu também. Ou você pode dizer eu te entendo. Ou você pode não dizer nada. O que você não pode é invalidar o que essa pessoa está sentindo, sabe? Então, assim, o nosso grande recado sempre foi na Conexão IE, que a gente, e aqui no Arena, claro, que a gente consiga navegar pelos nossos sentimentos sem ser por eles dominados e sem ser, de alguma maneira, afastados da nossa própria capacidade de ação. Porque, sem dúvida, as nossas emoções, elas nos permitem navegar na vida. Não dá para viver sem emoções. Agora, a gente, quando está tomado de sentimentos, especialmente sentimentos negativos, a gente tem muita dificuldade de raciocinar, de agir, de ser a nossa melhor pessoa. Então, se você está minimamente bem, seja um apoio para quem não está bem. Mas nunca desvalide ou invalide o que essa pessoa está sentindo. E não invalide os seus próprios sentimentos também. Claro, tem uma exceção para isso, Má. Quando você tem um filho, uma filha em pânico, você não pode ser a pessoa que tem mais pânico do que ele. Então, se tu tem uma pessoa, ou mesmo um bichinho que depende de ti, naquele momento você tem que acionar as tuas habilidades de sobrevivência. E aí que vem a tal da resiliência que tanto se fala. Então, é você conseguir deixar a tua dor para ser experimentada quando vocês estiverem em segurança. Isso, olha, fale mais como é que a gente lida especificamente com as crianças, né? Nesse momento. Porque nós adultos, a gente tem um histórico, onde a gente pode se apoiar. Se apoiar uns aos outros, né? Se apoiar uns aos outros. A gente tem mais compreensão, né, das coisas que acontecem, que aconteceram. A gente conhece um pouco mais tem um pouco mais de bagagem, né, para fazer um enfrentamento a essas situações de crise. Agora, uma criança, né, que pode estar passando a primeira vez por uma tragédia dessa e se assusta, né, porque é assustador. É né? assustador. O que fazer com as crianças, Ali? É dizer para elas que a gente está fazendo o melhor que a gente pode, que a gente está indo atrás de ajuda, que a gente vai em breve ficar melhor. Então, tu tem que dar para a criança a impressão de que você sabe o que está acontecendo, porque ela não está por conta, ela está pela tua conta. Tudo que você não quer, uma pessoa reclamando da vida ou dizendo que não tem jeito, nós vamos tudo morrer, algo do tipo. Então, naquele momento, você pode estar em pânico, mas você vai poupar a criança desse tipo de informação. Ela tem que ter a sensação de que alguém ali consegue... Está sob controle. Está sob controle. E, não, de novo, não invalidar sentimentos. Eu estou muito triste, eu vou perder meu bichinho, eu vou perder minha casa, eu vou perder... Eu também estou. É verdade, a gente é muito triste isso que está acontecendo. Abraçar teu filho, abraçar tua filha. Sentir com ele esse momento e tentar dar a ele algum tipo de orientação do que ser feito. E sim, o quanto antes ir para uma posição de segurança.
Assim que você tenha uma segurança, você vai raciocinar melhor, teu filho vai sair dessa situação que ele está sentindo, ou pelo menos vai começar a lidar com isso de outra forma. As pessoas mais resilientes, não são as pessoas que não sofrem. Tá? As pessoas mais resilientes são aquelas que, ao sofrerem, conseguem, ao mais rápido possível, descobrir como é que a gente segue o jogo, como é que a gente segue vivendo. Então, resiliência não é se abster de sofrer. Se a situação é triste, não há o que dourar a pílula. A gente olha aquelas imagens, eu vi Mussum, por exemplo, tu viu? Uhum. A gente viu o topo de um posto de gasolina em Mussum. Não tem o que dizer a não ser que é muito triste isso, que é horrível. E se houver algo a fazer, a gente faz, senão a gente chora e lamenta. Não há o que ser feito daí, entende? Então, eu não sei se eu estou ajudando ou se eu estou piorando, mas a intenção aqui é validação. Validação dos nossos sentimentos e, sempre que possível, buscar se sentir melhor a partir desse sentimento de solidariedade, desse sentimento de que nós estamos juntos. E não há dúvida que lá naquele lugar em que todos já estão a salvo, todos ali viram uma família. E eu acho que é importante também, né, Ali, separar o curto prazo do longo prazo. Ótimo. Então, agora eu preciso da racionalidade do Marcelo. Já que eu já peguei o emocional aqui, vamos trazer um pouco de Não, mas o racionalidade. emocional também está junto, né? Uhum. Então, uma coisa é no curto prazo. Tudo isso que a Ali falou com extrema propriedade. Acolher, né, acalmar quem não tem condição de suportar, né, um baque muito grande, que é o caso das crianças. Pode ser também o caso das pessoas mais idosas, né, que também podem não ter recursos, né, de enfrentamento. Ir para um lugar seguro, preservar a vida, né, acolher sentimentos, não negar sentimentos, né, tudo isso para a gente ficar o mais rápido possível todos secos, né, e a salvo. E eu até acrescentaria as bebidas quentes também, já que é para a gente falar de conforto, antes de tu trazer essa parte do longo prazo, Tem um livro que me marcou muito quando a gente estava falando sobre emoções do luto e de como lidar com o enfrentamento da própria mortalidade, enfim, que é um livro de uma capelã americana, que se chama Se Você Precisar de Mim, Estou Aqui. É um livro bastante triste, então eu não saio recomendando, porque ele é um livro para quem já está mergulhado na tristeza. O que é a história dessa senhora? O marido dela faleceu, não me lembro quantos filhos ela tem, mas são muitos filhos. E ela então decide, como forma de lidar com a própria dor e o próprio luto, se transformar numa capelã. Capelão é uma pessoa que é uma profissão lá, não sei se tem essa profissão aqui, eu acho que nunca ouvi falar, mas que faz o atendimento a pessoas em situações de luto, certo? É isso? Não, o capelão seria o braço espiritual de algum órgão militar. Eu lembro que ela trabalhava nos Rangers, né? Ela trabalha aqueles policiais de floresta, isso. Né? Tipo uma guarda nacional, alguma coisa assim. Isso. Então ela é uma religiosa, né, de um corpo militar. Entendi. Então ela é uma capelã. Perfeito. Então, o que eu ia comentar, por que eu achei esse livro incrível? A capa do livro é muito, muito bem inspirada. É ela chegando com uma caneca de algo quente. Uhum. Porque o papel dela é, uma vez que uma pessoa tenha morrido numa situação de desastre ou de uma emergência, geralmente nesses grandes parques nacionais lá, ela é a pessoa que dá a notícia para a família. Isso aí. E aí ela chega com uma bebida quente. E o livro fala exatamente desse momento. Se você precisar de mim, estou aqui. Eu acho que é a síntese do que a gente quer trazer aqui. Quando você está lidando com a dor e o sofrimento, Isso, obrigada, Arthur. O Arthur é fantástico. Ó. Kate Bryce-Trupp, né? É ela segurando a canequinha. Ó. Um dos 10 melhores livros de não ficção de 2007. Olha o tempo que faz que a gente tem esse livro. Mas eu achei muito bonito porque primeiro, ela não fala questões religiosas, ela não vai chegar com o texto da Bíblia ou com qualquer coisa assim, porque ela não sabe a religião da pessoa que está à frente dela.
Mas o papel dela é fazer o acolhimento diante do luto. Nesse caso, existe uma morte envolvida, mas é muito importante dizer que não precisa haver uma morte envolvida para uma pessoa estar vivendo em luto. Uma perda muito grande. A perda da sua cidade, a perda do seu meio de vida, a perda da sua casa, criação, da sua plantação, a perda dos seus bichinhos, a perda do seu quintal, a perda pode levar uma pessoa a chegar nesse sentimento de aniquilação. E ter o acolhimento de um outro ser humano não vai imediatamente iluminar o rosto dessa pessoa, mas vai fornecer o primeiro suprimento emocional de que ela precisa. Pronto, agora volta para a racionalidade antes que eu faça todo mundo chorar. Não, eu só estava falando que a gente separar essas decisões de curto prazo, né, voltadas a preservar a vida, acolhimento, né, deixar tudo numa sensação de segurança, de uma decisão de longo prazo, né, que pode envolver a reconstrução. Isso. O começar de novo, né, o tentar de novo. Com certeza, quando a gente está tomado de sentimentos tão negativos assim, a pessoa pode se sentir tão desalentada, né? E pode falar, não vale a pena. Vou me embora daqui, vou botar tudo fora, vou deixar tudo, não vale a pena seguir vivendo até. Esse é o meu medo, né? Da pessoa ela se sentir de tal forma desconectada. Né? Aqui tu chegou num ponto-chave, Má. Aqui vai ter corte, Arthur, porque isso aqui o Marcelo chegou num ponto-chave. Quando é que a tristeza vai se transformar numa coisa patológica? Quando é que essa dor toda pode realmente se transformar em algo que a gente não consegue mais manejar? Quando a gente se isola do resto. É simples assim. Então, quando você acha que essa dor é tão incomensurável, é porque você já não se conecta mais com quem quer que esteja ao teu redor. Claro que as pessoas podem mudar. Até acho que algumas cidades não vai ter outro jeito, tá? Porque são regiões que ficaram realmente, não sei se cidades, mas localidades, como a gente está chamando, em que o nível de destruição é absurdo. Mas assim que você sentir eu não estou sozinho, seja continuar e reconstruir, seja juntar o que temos, o pouco que temos e ir atrás de uma vida nova, a gente consegue. Porque a gente tem esse impulso para ação. Esse que é o meu receio, né? Que a pessoa ela esteja tão destruída internamente que ela perca esse ânimo, né, para reconstruir. Para construir. Na mesma região ou em outra região, a gente sabe que com grandes desafios também vem grandes oportunidades. Se houver o fluxo de recursos, né, necessário, que haverá... E já tem muitas vaquinhas aí que estão... E os governos, se o governo federal, de fato, né, fizer também o seu papel bem feito, o governo estadual, enfim, né, havendo recursos, né, sempre há uma grande oportunidade quando você tem que reconstruir. Né? Pensa quem chegou aqui e tudo era mato. É a mesma condição. Né? E o que os imigrantes lá atrás fizeram, né? E o que a gente pode fazer com todo o conhecimento, toda a tecnologia, né? E todo o apoio que a gente pode contar em adição ao que eles tinham lá atrás, esses pioneiros. Mas o estado de espírito para tomar essa decisão precisa ser considerado. Então, qual que é o meu medo? Que você não tome grandes decisões agora. Agora não é o momento de tomar essas grandes decisões. Não, e nem o momento de reconstruir ainda. Nisso, as autoridades até que estão fazendo um bom trabalho, assim, sabe? Talvez por a gente já estar também há tanto tempo lidando com catástrofes. A gente já tem algum aprendizado. Né? Mas de que não é a hora ainda de falar de reconstrução, é hora de conseguir... Cada um tem a sua tragédia. Então, não é hora de falar de reconstrução e não é hora de tomar grandes decisões de vida. Né? Isso. Principalmente as pessoas que têm uma vida inteira lá. Não, aí eu acho que tu traz uma coisa importante para a gente explorar aqui também. Já estamos quase acabando o episódio e eu acho que isso vale. Quando a gente começa a navegar na internet, o que está acontecendo nós aqui? Eu estou pensando das pessoas que não estão lá dentro do corpo de ação, que não trabalhamos para a defesa civil, que não estamos apoiando diretamente as famílias que estão ilhadas pelo estado afora, que estamos no máximo fazendo algum apoio às entidades que fazem isso.
A gente começa a ver notícia. Tem gente já abrindo o jornal dizendo isso é a crise climática, isso é a crise de falta de planejamento do Estado, do país, da nação, da briga do governo federal com o governo estadual. E aí a gente se perde em outros sentimentos que impedem de saber o que fazer. Porque a mudança climática do planeta, cara, há muito pouco que eu possa fazer. Há muito pouco que tu possa fazer. Agora, para a minha comunidade de entorno, até mesmo para o meu meio ambiente de entorno, a separação do lixo, daqui a pouco ter recursos mais saudáveis, mais limpos, né? Tá, eu posso fazer esses movimentos. Então, é muito importante que na busca por mais informação, a gente não se perca e não se afunde num sentimento de não há nada que eu possa fazer. Porque, de novo, isso gera um sentimento de aniquilação, de então eu vou me esconder no meu quarto, embaixo da minha colcha, onde o mundo vai ser melhor, sabe? Então, para a gente sair de uma sensação de impotência e de luto, a saída é um sentimento coletivo de o que nós vamos fazer, o que eu posso fazer pelo meu entorno, o que é nosso aqui. Mas quando chegar a hora, ter foco. Não se deixar levar, né, por movimentos, por ideologias, né, por o que quer que seja, e não deixar de acreditar no teu potencial. Aqui me veio uma coisa assim, não sei como é que te parece, mas que aquilo que a gente detesta, e existem coisas que a gente detesta, não seja maior do que aquilo que você quer buscar. E olhe o teu potencial, olhe o que você já realizou. Se você tinha lá o seu negócio, se você conseguiu construir o seu negócio, se você conseguiu construir a sua propriedade rural, fez os seus investimentos, você já conseguiu fazer isso. Você consegue de novo. Isso porque me fez esse potencial potencial está em ti. Essa, o Arthur, vai ser mais difícil de achar. É porque essa eu achei aleatoriamente na internet, viu, Arthur? Mas o que era um senhor que ele vendia alfaces, hortaliças. E ele está na beira da estrada e alguém vem entrevistar ele, ele está todo molhado. Ele diz que perdeu tudo. Ele está com algumas hortaliças ali que ele não tem para onde levar, porque não tem nem transporte, nem estrada, nem nada. E aí, lá pelas tantas, o cara que está entrevistando ele está com um saco desses de... Eu não sei se é um saco de arroz, é um desses sacos de agropecuária. Talvez de fertilizante, não sei. Ele está com um saco desses protegendo ele da chuva. E aí o cara pergunta para ele, tá, mas o senhor tem que sair da chuva. Não adianta o senhor ficar aqui. E ele disse, eu vou para onde? Eu tô todo molhado, essa aqui é a única roupa que eu tenho. E aí ele se emociona porque ele pensa, eu não tenho o que fazer da minha vida mais. Sabe? Naquela hora ali, isso me cortou o coração, porque o que é o desalento? O que é o desalento? É esse sentimento de eu não tenho mais para onde ir. Então, sim, primeiro se secar, primeiro ir para um lugar que tem outras pessoas. Talvez dormir, você relaxar, recuperar o teu sono. Você vai ter uma roupa que vai ter chegado de uma doação lá e você vai continuar a tua vida. Dá tudo ao tempo, ter autocompaixão, né? Sim, aceitar ajuda. Tem muita gente que é orgulhosa, né? Não, aceita ajuda, né? Tenha autocompaixão. E só depois, daqui a uma semana, né, quando a chuva já tiver ido, né, quando a gente tiver avaliado todos os danos, aí a gente começa a pensar em o que a gente pode fazer. E o que a gente pode fazer. E acreditar em si e acreditar na coletividade. E aí sim, ir atrás do teu vereador, ir atrás do teu prefeito, ir atrás dos órgãos de Estado e cobrá-los. E aí sim, também vai ser um momento de verdade para toda essa estrutura, né, de governo. E existe essa estrutura de governo, não vamos negar que ela existe. Então, assim, eu acho que uma coisa de cada vez, garanta a sua vida, garanta o seu repouso, garanta a sua nutrição. Vamos pelas partes aqui. E sempre ver o que de bom sai disso, né, Ali? Tu já colocou aqui uma coisa boa, que é esse esforço da coletividade. Assim como a gente trouxe aqui a fala do prefeito, né, que assim que a gente estiver bem aqui, vamos ver o que a gente pode fazer pelos vizinhos. Isso. A gente viu diversos exemplos disso, tanto na cheia anterior, quanto a gente está vendo nessa cheia. Santa Maria ficou ilhada, né? Poxa, a gente precisa ter algum acesso para algum lugar. Isso. Tinha lá uma ponte que ainda estava relativamente intacta,
que a comunidade fez? Quem tem cascalho, quem tem escavadeira, quem tem... As pessoas se juntaram e começaram a fazer. Então, essa mobilização popular, que pena que está sendo na tragédia, mas às vezes, né, a gente sempre tem que ver o que de bom, né, acontecem, né, nessas oportunidades, nesses momentos de verdade. E a gente está vendo uma onda de união, uma onda de solidariedade, que eu espero que isso não apenas permaneça aqui no Rio Grande do Sul, porque, ok, tivemos essa cheia, mas a gente ainda tem bastante coisa para resolver. Não, Se a gente conseguir fazer esse espírito, né, permanecer e se difundir por quem passou diretamente pela tragédia, por quem não passou pela tragédia, e de repente isso se espalhar, né, pelo Brasil, nossa, né, são eventos assim, né, que são às vezes pontos de virada em culturas. E que definem quem nós somos. E esses momentos definem do que a gente é feito, como sociedade, como pessoas. Agora, o que eu acho muito interessante é que tu estava comentando da racionalidade, quando é que ela volta, quando é que a gente pensa de novo. Sem dúvida, a gente tem que melhorar a nossa preparação para os desastres naturais. Então, isso todo mundo sabe. Então, a gente ouviu, estava comentando aqui antes de começar, por que se sabíamos com tanta antecedência desses eventos climáticos, os helicópteros já não estavam aqui? Mas isso é o que a gente estava falando. Por que já não tinha os barcos, né, na região do Vale? É a nossa aversão de falar de coisas ruins. É a nossa... Não! Quando o cenário é ruim, isso acontece no nosso dia a dia, isso acontece nas organizações, isso acontece em tudo quanto é lugar. O cenário adverso, né, ele é tabu. Né? A gente quer acreditar que vai dar certo. Eu entendo, né, a importância da gente ter a visão positiva, né, para a gente ter o tônus, ter o engajamento para a realização. Uhum. Agora, assim como existe a positividade tóxica, né, existe o ufanismo, existe a ilusão, a desilusão. Então, uma das coisas que a gente precisa melhorar, e aí eu acho que a inteligência emocional ajuda, é a gente conseguir ter a regulação ou ter a habilidade de ter as conversas difíceis, de ter as conversas necessárias, né? De olhar para as dificuldades e não evitar, né? As dificuldades. Não, isso aqui eu não quero nem ver. Né? Vai dar certo. Vamos acreditar que vai dar certo. Não, e aí valem todas as mentes brilhantes que estão aqui nesse estado. Uhum. Os engenheiros que projetam pontes, as pessoas que vão trazer os recursos para as possíveis futuras catástrofes, porque elas vão continuar acontecendo. Seja porque o clima está mais severo, seja porque agora existem estruturas que estão fragilizadas, seja porque a gente está vendo que essas coisas podem acontecer. Deu da gente ficar esperando acontecer para ver o tamanho do nosso poder de enfrentamento. Nós ainda somos um país jovem, Ali. Isso a gente está aprendendo ainda como país, como uma cultura. Se você lembrar dos livros de história, em 1900 a gente ainda era uma colônia. A gente está aí com as estruturas que aí estão, elas têm 50 anos, 40 anos. Né? A ponte que cedeu lá, não me lembro agora o nome do município, o Arthur pode ver para nós, ela ia fazer 200 anos. Que é complicado, né? Então, ela é uma ponte que foi construída em 1800, né? Acho que alguém colocou Não, mas diz que era a ponte histórica lá. Né? Então, vamos partir do princípio que a ponte ia fazer 200 anos. Não dura 200 anos. Não é uma realidade nossa aqui no Brasil, mas em outros países existem empresas especializadas em demolição de estruturas que têm a sua vida útil. Uhum. Então, até as casas, as pontes, as estradas têm a sua vida útil, mas a gente não quer pensar nisso, né? Então, a gente vai ter que aprender a pensar, né, com calma, com regulação, nos riscos, nas coisas que podem dar errado. E a gente é muito do nosso espírito aqui de povo brasileiro, fé em Deus e pé na tábua, vai dar certo. Né? Se a coisa é ruim, lá vem o cara falando de coisa ruim. Não. Vamos analisar. Mas isso a gente vai aprender. Né? Uhum. Isso é um quarto momento, né? nesse grande aprendizado que eu espero que no final de contas seja, né, todo esse episódio triste que a gente está passando. E o principal aprendizado é
esse espírito de união, compaixão, essa mobilização popular. Isso. Né? Que isso já se mostrou, né, na primeira tragédia em setembro lá do ano passado, está se provendo agora, né, está se mostrando agora, e eu espero que isso, né, incendeie as pessoas por aí, incendiar a alma, né, o espírito, né, das pessoas, que a gente seja tomado por esse calor humano que é o fazer pelo outro. Isso. E você que está nos assistindo, a gente já está encerrando aqui o programa, se pergunte apenas como vou ajudar. Vou ajudar mandando um WhatsApp para alguém que eu conheço, vou ajudar fazendo uma doação, vou ajudar me conectando com a entidade da minha localidade, com o meu vizinho, para saber como eu posso fazer. Com a Defesa Civil do Estado. Com a Defesa Civil, com os bombeiros. Como é que eu vou ajudar? Mas se envolva, porque não se envolver nesse momento é ganhar ansiedade, é ganhar tristeza, é ganhar emoções que você não vai conseguir gerenciar sozinho. Isso. Então, você não está sozinho e as pessoas que estão sofrendo não estão sozinhas. Isso nos ajuda a enfrentar. Não tem nada pior para a ansiedade do que você ficar focado em coisas que você não consegue controlar. Exatamente. Ai, tomara que pare de chover, tomara que pare. Você não consegue controlar a chuva. O que dá para você fazer? Dá para eu pegar aqui umas cobertas que eu não estou mais usando e direcionar. E mesmo que seja uma oração, já que a gente está falando, uma oração, uma intenção positiva também é uma forma de ajudar. É você direcionar um pensamento de prece a alguém, a algum lugar, a alguma pessoa. Mas que você não transforme esse sentimento de inconformidade tão somente em raiva. Ou em ansiedade generalizada. Exatamente. Então, esse é o nosso recado, né, Má? Esse é o nosso recado. Então, se você está sofrendo, né, nosso sentimento, né, de força, né, de reconhecer, né, esse momento. A gente já chorou bastante, né? Nossa, porque não tem como chorando. não chorar, né? Vendo as imagens. Seguimos né? chorando, inclusive. Então, nosso sentimento de que você consiga se apoiar, né, nos que estão ao teu redor e se apoiar, né, uns aos outros aí. Calma, né? E a vida em primeiro lugar. A vida em primeiro lugar. É isso. Isso aí. Muito bem, pessoal. Muito obrigada para você que nos ouviu até aqui. Até o próximo Areneie. Até o próximo.